Então, caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Boa noite. Então, é sempre com alegria que a essa casa retornamos. A palestra de hoje, então, ela é continuidade de uma série de palestras sobre sexo na visão espírita. A primeira nós falamos sobre a energia sexual, a sexualidade e o sexo no geral. A segunda palestra ela foi sobre sexo e conflitos, dizendo que nenhum de nós inicia a sua vida sexual nesta encarnação. Todos nós a recomeçamos, a reiniciamos com a carga harmoniosa ou conflitiva de todo um passado espiritual. E a palestra de hoje, então, a terceira, só inverti o tema das palestras, tá, pessoal? Seria sobre sexo e obsessão, que é a próxima. Mas hoje a gente vai falar sobre homossexualidade, tá? Pergunto, alguém viu alguma das palestras? Levanta a mão, faz favor, só para ter uma noção. A literatura também é um tanto ampla, mas há esta obra em especial, já citamos aqui, do Divaldo Franco, que é Sexo e Obsessão. Para mim, esta obra já é um clássico do Espiritismo. E aqui tem a matéria de todas as palestras. Tem até em PDF lá no Google, tá, pessoal? Então fica a dica, Sexo e Obsessão. E a próxima palestra, então, será sobre sexo e obsessão, sobre sublimação sexual e sexo no mundo espiritual. Lembrando que a intenção não é trazermos respostas prontas, mas levantar reflexão para que cada um possa pensar e refletir depois. Então, trarei tudo de maneira bem breve. Nosso estudo esta noite, quando falarmos em homossexualismo, estamos nos referindo à prática homossexual genital, o sexo entre pessoas do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher. E para nós, homossexualidade, essa noite, é sinônimo de transexualidade. É quando existe a distonia interna, quando a pessoa é fisicamente um homem, mas se sente psicologicamente uma mulher, e vice-versa. Depende da obra, literatura a qual se pesquisa, até se diferencia uma coisa da outra. Mas por mais que se varie o rótulo, o conteúdo a que vamos nos referir é o mesmo. O termo homossexualismo ele foi cunhado por Caroline Bankert em 1869. Na época, os homossexuais eram presos por prática de sodomia, que era visto como um crime passível de prisão. E ele viu que, na verdade, os homossexuais precisavam de um amparo, de auxílio, de tratamento. Então fez um grande bem por um lado, porque deixaram de ser presos, mas fez um grande mal por outro, porque a partir de então passou a ser vista como uma doença mental. E somente recentemente, em termos de ciência, em 1973, a Associação de Psiquiatria Americana, e 2 anos após a de Psicologia Americana, que são órgãos de base, de referência a nível mundial, tiraram a homossexualidade do rol das doenças mentais. Tá? Mas era vista, e até é por alguns pensadores ainda, da psicologia, mais da psicanálise, como uma perversão, cuja culpa da pessoa ser homossexual é da... De quem, pessoal? Da mãe, sempre a mãe, coitada, né? Ama, e... né? Então, cuja culpa seria da mãe. Tá? Então, em termos de ciência no geral, temos pouca coisa sobre o assunto, mas à luz do espiritismo, à luz do espírito, muita coisa, a princípio, vai se clareando. E antes de entrarmos nas causas da homo ou transexualidade, que para nós é sinônimo, veremos causas que levam ao homossexualismo por pessoas heterossexuais. Quando a pessoa é fisicamente um homem, mas se sente psicologicamente um... O que é um hétero, pessoal? A pessoa é fisicamente um homem e se sente psicologicamente um... Não, isso é homossexualidade. Vamos lá, vamos voltar. Heterossexual quando a pessoa é fisicamente um homem e se sente um homem. Tá? A homo, quando é homem, fisicamente, mas se sente uma mulher. Só vou ser bem repetitivo nesses pontos. Tá? Então, causas que levam ao homossexualismo por pessoas heterossexuais. A primeira causa ela é psiquiátrica. Muitos doentes mentais, por falta de um senso, de um discernimento moral e crítico, procuram o homossexualismo, tanto ativa como passivamente, apenas na ânsia de ter algum prazer. Tá? Mas por faltar esse discernimento, muitas vezes. As causas educacionais são causas atuais também de vidas passadas, culturas antigas. Por exemplo,
Na Grécia, antigamente, a mulher era vista como um ser inferior, servia apenas para procriar e cuidar da casa. Então era comum, digamos, o prazer mais diário, homens procurarem outros homens para ter relação sexual, mesmo eles sendo heterossexuais. Agora, alguns espíritos ficavam a tal ponto condicionados no homossexualismo que em próximas reencarnações, até em outras civilizações, pelo condicionamento procuravam ainda o homossexualismo, mesmo sendo heterossexuais. Tá? As guerras antigamente se ficava meses, se ficavam anos fora, e se ia a pé, a cavalo, e na ausência do sexo oposto, era comum soldados se procurarem homoafetivamente, uma conduta que, inclusive, ela era estimulada pelos generais, porque fortalecia a defesa no campo de batalha. Agora, muitos soldados, em retornando para suas casas, suas famílias, suas esposas, pelo condicionamento procuravam também, ainda, o homossexualismo, mesmo sendo heterossexuais. Tá? E também tem as causas atuais. Pessoas de orfanatos, seminários, monastérios, prisões, conventos e por aí vai. Também na falta do sexo oposto, é comum procurarem-se homoafetivamente. Mas algumas pessoas ficam a tal ponto condicionadas que mesmo depois, fora desses lugares, procuram ainda o homossexualismo, mesmo sendo héteros. Tá? Ainda, há as causas de conflitos, que também são conflitos atuais e conflitos de vidas passadas. Atuais. Muitas meninas abusadas na infância criam uma rejeição a tal ponto por homens pelo sexo oposto que na adolescência até a idade adulta não conseguem ter relações mais profundas de sexo com homens. E na ânsia de um prazer sexual procuram outras mulheres, mesmo sendo heterossexual. Também, muitos meninos abusados na infância procuram lá na frente, numa ânsia inconsciente de elaborar o conflito infantil, procuram o homossexualismo e até na pedofilia resolver o conflito. Mas quanto mais procuram, mais o conflito infla dentro de si. Então é o conflito que os fazem buscar o homossexualismo, mesmo sendo héteros. Tá? E tem conflitos de vidas passadas. Exemplo, havia uma mulher bem feminina que ela procurava mulheres mais viris, mais masculinizadas para ter relação sexual. O que se passava com ela? Numa relação social, de amizade, de trabalho, no centro espírita, por exemplo, com homens, mas que pudesse levar esta amizade a um aprofundamento da relação e sugerir sexo, ela sentia uma angústia tão grande, um pânico, que ela se afastava destes homens. Então procurava, pelo conflito em si, outras mulheres. Foi ver, por regressão de memória, a vida passada, ela viu o seguinte, que na outra reencarnação, ela tinha por hábito, por costume, se confessar com um sacerdote. Ele se apaixona por ela e tenta possuí-la. Ela, fiel ao esposo, rejeita ele. Ele então possui ela à força. Acaba estuprando ela. Ela retorna para a sua casa e, ao olhar o marido, sente uma vergonha tão grande como se ela fosse culpada pelo que aconteceu. E tamanha foi a vergonha que ela comete suicídio. Então, na atual reencarnação, quando ia se aprofundar numa relação com homens, o trauma do suicídio vinha à consciência. Não o fato em si, mas a angústia, o pânico. Tá? No caso dela, o suicídio foi muito mais traumático que o abuso. Bom, então ela procurava mulheres, mesmo sendo uma heterossexual, porque o conflito fazia isso. Tá? No caso de homens, também bem semelhante. Havia um homem, uma relação social com mulheres, de amizade, de coleguismo, mas que pudesse levar a um aprofundamento da relação, ela demonstrar uma vontade de namoro, ou só de sexo mesmo, sentia uma angústia tão grande que se afastava delas. Parava a amizade. Foi ver também, com regressão de memória, a vida passada, ele viu o seguinte, que há 2 reencarnações atrás, ele era um escravo e namorava uma outra escrava. Essa escrava, por sua vez, o senhor de engenho tinha muitos desejos por ela, era apaixonado por ela também. Ele a procura, ela fiel ao esposo, rejeita ele. Ele, sentindo-se ferido, magoado em seu ego,
no orgulho, manda castrar o seu marido. Manda então castrá-lo. Ele acaba desencarnando neste fato traumático. E tamanha foi a repercussão psíquica e espiritual do trauma, que na próxima reencarnação, ele vive em castidade no monastério. E na atual reencarnação, que pudesse uma relação afetiva com mulheres sugerir sexo, o trauma da castração vinha à consciência. E pela incapacidade de ter relação com mulheres, procurava outros homens, mesmo sendo heterossexual. Tá? Tem um caso, um rapaz bissexual. Ele tinha, então, mulheres, estava com mulheres, etc. Mas afirmava ele que ele sentia uma atração quase que irresistível pelo pescador nordestino. Um tesão muito grande. E de quando em quando dava vazão a este desejo. Foi ver o porquê também, com regressão de memória, viu o seguinte, que algumas encarnações atrás, ele era da nobreza. E tinha mulher que ele desejasse. E como a gente viu na primeira exposição, pessoal, o sexo sem amor, o sexo sem afetividade, só aumenta o vazio. Diz a Joana, é como beber água do mar, só aumenta a tua sede. Então, por mais que ele tivesse a mulher que ele queria, ele não saciava nunca, e o vazio aumentava. Então ele procurou, na variação de prazer, suprir a qualidade que lhe faltava, que só o sentimento traz. Então, com o tempo, ele passa a usar os seus cérebros do passado. E depois a ser usado por eles. Tá? Então, hoje o que se passava? O pescador nordestino tinha o mesmo biótipo físico de quem? Dos cérebros lá da outra encarnação. Então, vendo eles ali, acordava pelo condicionamento, desejo homossexual lá de trás. Tá? Então, vejamos, as preferências são sempre resultantes das vivências espirituais. Nunca é físico, mas são das escolhas, das vivências espirituais de várias reencarnações, muitas vezes. Tá? Outra causa, essa cultura do oba-oba, que tudo pode, tudo é permitido. Então, muitos jovens, muitas vezes inseguros, até adultos, procuram pela curiosidade, ou pela farra mesmo, perdão pela expressão, ter relações homoafetivas. Agora, se este jovem ou adulto já viveu em outras reencarnações experiências homossexuais, ele pode, através de uma única relação sexual, acordar aquela memória do passado e já ficar condicionado, mesmo sendo um heterossexual. Tá? A causa obsessiva, que é a influência espiritual, tá? Perniciosa. Narra Divaldo Franco que em certa feita, um rapaz em depressão procura um psicólogo. O psicólogo, inspirado pelo obsessor do rapaz, diz ao seu paciente, então, que ele tinha desejos, vontades homossexuais reprimidas e que isso levava ele à depressão. Então, que desse vazão ao desejo para ver-se livre do conflito. Mas era uma trama obsessiva para quê? Ele procurando aumentar o conflito nele e levá-lo ao suicídio. Então, a causa obsessiva. E há a causa obsessiva mais profunda, quando há uma simbiose espiritual, quando a relação é mais estreita. Então, vamos supor que um homem é obsidiado, é influenciado espiritualmente de forma negativa e perniciosa por um espírito feminino. Esse espírito feminino pode induzir o encarnado, o homem, a procurar outro homem para ela se satisfazer, que é a obsessão sexual, que narra muito bem nesta obra aqui como ocorre este processo, tá? Que é o tema da próxima palestra também. Ainda também o próprio amor, a própria afetividade. Um exemplo. Duas meninas se conhecem no ensino médio, tá? Viram colegas. E acorda uma paixão enorme entre elas. E mesmo ambas sendo hétero, tem uma relação homoafetiva por vários anos. Depois, mais pra frente, uma delas, por outros motivos, procura trabalhar com os conflitos em si. Ela também fez uma regressão ao passado. E viu o seguinte, que na última reencarnação, a sua ex-namorada desta vida, na última reencarnação, foi sua esposa.
E ela foi um homem, então eram casados, né? E ele, por sua vez, contrai uma dívida como se fosse com um agiota. E não consegue pagar a dívida. Então esse agiota, entre aspas, vai lá e manda queimar a casa dele. Quem estava dentro? A sua esposa. Eram recém-casados, o amor estava bonitinho ainda, né? Então, ele vê a esposa desencarnada ali naquele fato traumático e dá a dor da separação, a separação abrupta, fica o amor interrompido, fica a saudade. Uma dor muito grande, ambos sentem. E na atual reencarnação, quando se reencontram, acorda a paixão, o amor de antes, somado à saudade que ficou. E não consegue, então, né, se dar conta disso, obviamente, e ter uma relação homoafetiva. Então, pelo próprio afeto, levou elas a se buscarem. E hoje, então, ambas seguem, né, tendo relações héteros. Então, foi o próprio amor. Por fim, outra causa que leva ao homossexualismo é justamente a homo- ou transexualidade. Tá? E, pessoal, dificilmente, muito difícil, a causa é única que leva ao homossexualismo. Tem o afeto, tem o condicionamento, né? Tem a obsessão, tem várias coisas misturadas. O conflito em si, atual e do passado. Então vejamos, não cabe a ninguém de fora qualquer forma de julgamento, porque é impossível abarcar o todo. E mesmo que abarcasse esse todo, ainda assim não caberia qualquer forma de julgamento. Tá? Entendido isso, pessoal? Você sempre faço isso, né? Assim, 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 não. Entendido? Sim. Tá, então sigamos. Visto isso, algumas causas, e tem mais causas ainda, tá? Mas essas são as principais. Teremos as causas da homo- ou transexualidade. Diz a Joana, quando a ocorrência é diversa, função emocional diferente da forma física, o espírito encontra-se em reajustamento, que deverá ser disciplinado, evitando a permissão do uso indevido, que proporciona agravantes mais severos para o futuro. O uso a gente vai ver no final da palestra. E para explicar um pouco melhor essa parte, eu vou retomar um pouco a primeira exposição, tá, pessoal? Só para fazer mais entendido. Quando nós somos criados, isso diz André Luiz, cada um de nós já possuíamos um teor de força, alguns princípios espirituais muito mais ativos, positivos, e outros princípios espirituais muito mais passivos, negativos. Negativo não no sentido moral de mal, de maldade, mas de energia. O princípio espiritual ativo, positivo, no processo de evolução e nas várias reencarnações culminou no... Não lembram, pessoal? No espírito masculino de hoje. Enquanto que o princípio espiritual passivo, negativo, no processo de evolução e nas várias reencarnações culminou na... Só tem uma opção, pessoal. Na mulher, no espírito feminino de hoje. Lembrando que a evolução é lá atrás, como a gente já falou. O princípio espiritual dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, vai acordar e raciocinar no hominal, para depois intuir no angelical. E por aí segue. Então, todo esse processo estou falando. Tá? Se o espírito reencarna-se várias vezes, sucessivamente, corpos de homens se torna um espírito masculino, e vice-versa. E nós vamos reencarnar em ambos os sexos para chegarmos à perfeição relativa. Agora, se lermos Kardec, Livros dos Espíritos, ali diz que ora reencarnamos como homem e ora reencarnamos como mulher. Porém, o espírito marcadamente masculino, ele reencarnou-se muito mais vezes como homem do que como uma mulher, e vice-versa. Então, o espírito reencarna-se várias vezes em corpos de homem, e se torna um espírito masculino. E de repente reencarna-se em corpo feminino, o corpo variou, correto? Mas a essência espiritual psicológica não. Ela vai evoluindo. E não tem nada a ver com homo- ou transexualidade. Tá? Mas vai ser uma mulher. Características mais do homem.
Então, uma mulher mais ativa, mais lógica, mais racional, mais fria emocionalmente falando, que gosta de carro, gosta de moto, UFC, tem horror à cozinha e por aí vai. Tá? Porque o corpo varia, mas a essência permanece. O contrário, o espírito reencarna-se várias vezes em corpos de mulher. Se torna um espírito feminino. E de repente reencarna-se um corpo masculino, o corpo variou, correto? Mas a essência espiritual não. Ela permanece e vai evoluindo. Repito e enfatizo, não tem nada a ver com homo ou transexualidade. Mas vai ser um homem, características psicológicas mais da mulher. Então, um homem mais sentimental, mais meigo, mais intuitivo, mais amoroso. As mulheres reclamam que falta no mercado hoje em dia, né? Não tem quase nenhum assim. Né? Mais noveleiro e por aí vai. Porque o corpo varia, mas a essência permanece. Então tem o caso que é bem conhecido de Chopin e George Sand. Chopin é um grande compositor. Todos conhecem, ouviram falar, né, pessoal? Chopin, foi sua primeira reencarnação, ou uma das primeiras como homem, porque era um espírito muito mais feminino. Ele extravasava a sua essência feminina na música. E sua esposa, George Sand, foi sua primeira reencarnação, ou uma das primeiras como mulher, porque era um espírito muito mais masculino. Extravasava a sua essência masculina na literatura, ela escrevia. Então, um casal, casadinho normal. Tem um fato que é bem conhecido. Estavam eles num quarto de hotel, chove muito forte e forma-se uma goteira. Chopin, a alma sensível, a alma mais feminina, ouve a goteira ao longe e vai lá e compõe a música A Gota, que é um clássico dele. A mulher vai lá, pega a ripa, martelo e prego e conserta. Então vejamos, as posturas psicológicas invertidas, sem serem homossexuais, porque o corpo varia, mas a essência permanece. Tá? Só, esclarecer um pouquinho mais, eu vou retomar o primeiro exemplo que eu trouxe na outra palestra, só para ficar um pouco mais claro. Vi umas carinhas me olhando assim meio estranho. Tá? Aquele caso do Alberto Almeida, ele tem um casal de amigos que é o mesmo caso. O homem é a primeira como homem, uma das primeiras. E sua esposa, a primeira como mulher, é uma das primeiras encarnações como mulher, porque é um espírito mais masculino. Então, o casal também casadinho, normal, tinham filhos. 2 filhos. Quando os filhos brigavam, tá, era ela, a mãe, que chamava ele para resolver. Ou seja, o espírito mais maternal, tinha mais jeito com as crianças. Quando iam passear, quem é que dirigia? Ah, vocês já sabiam, né? Ela, o espírito mais masculino, tá? Quando havia uma briga no trânsito, era ele que pedia calma para ela, que queria resolver no braço. Ou seja, a grossura masculina. Quem sabe não vale agora, tá? Quando furava o pneu, quem trocava? Ninguém chuta, pessoal? Na verdade, eram os dois. Ela queria o homem ali, mas não tinha força, então ele ajudava. Então vejamos, as posturas psicológicas invertidas, sem serem homossexuais, porque o corpo varia, mas a essência permanece e vai evoluindo. Então, quando a ocorrência é diversa, a pessoa é fisicamente um homem, mas se sente uma mulher e vice-versa, tem então essa distonia, tem um reajuste espiritual, tem um porquê, um processo de educação. A única exceção, é quando é por missão. Quando a pessoa tem uma tarefa maior, que transcende a si mesmo, e vem com a homossexualidade para focar-se a sua tarefa. Exemplo, Chico Xavier. Ele tinha essa distonia. O Divaldo tem essa distonia. Vieram assim para quê? Focar-se na sua missão espiritual. Tá? Entendido essa parte, pessoal? Então sigamos. Isso aqui é uma tomografia por emissão de pósitrons. Um scanner cerebral. Eles avaliaram a área no cérebro ligada às emoções, ligadas ao sexo. Aqui é de um homem heterossexual, cérebro. É muito mais igual, semelhante à da mulher homossexual. No meio é a mesma coisa. A mulher hétero é muito mais igual, parecido, semelhante, com o do homem homossexual.
Traduzindo. Homem hétero, corpo masculino, espírito... De novo. Homem hétero, corpo masculino, espírito masculino. É igual, semelhante, da mulher homossexual. Corpo feminino, espírito masculino. Por isso que dá essa distonia interna. No meio, a mesma coisa. A mulher hétero, corpo feminino, espírito... De novo. Mulher hétero, heterossexual. Corpo feminino, espírito feminino. É igual, semelhante do homem homossexual. Corpo masculino, espírito feminino. Por isso a distonia interna. E tem várias outras pesquisas que comprovam a mesma coisa. Ela é de 2004, essa pesquisa, pessoal. O que isso quer dizer? Alguém chuta? Ser homossexual não é uma opção. A pessoa já nasce homossexual. A educação só vai agravar ou harmonizar tendências. Mas ela já nasce assim. Basta perguntar a qualquer professora de escola infantil. Ela já repara os trejeitos desde tenra idade. Tá? Então é o espírito que assinala a genética, a qual vai ter tal qual transformação cerebral que leva a tal qual gosto. Então a pessoa já nasce homossexual. Pessoal. Isso é bem importante ser divulgado porque esses tempos, o meu primo homossexual mais do interior, ele tomou uma surra dos meus outros primos para deixar de ser disso. Como se fosse uma opção. E não é. Tá? Então não é uma perversão, como falam alguns ramos da psicanálise, é algo biológico. Não é um castigo, é uma experiência evolutiva. E não dá para curar. Até porque não é doença, pessoal. Isso é algo natural, é biológico. Esse projeto, a cura gay no Senado, isso é um absurdo. Moral e científico, não tem base nenhuma. Tá? Então, a terapia para a homossexualidade é pelos motivos iguais a de um hétero. Ou quando é egodistônica, quando a pessoa não se aceita. Mas só por isso. Então, a cura gay é uma bobagem, das grandes, inclusive. Tá? Então, a pessoa já nasce homossexual. Entendido isso, pessoal? Tá? Sigamos. Diz a Joana, nas psicogêneses, nas causas psíquicas do homo e do bissexualismo, o espírito em si mesmo é sempre o modelador da sua organização. Ou seja, ele modela o seu corpo físico através do corpo intermediário, que é o perispírito, ou sistema energético. Então, a energia, o perispírito, é a forma que se forma o corpo. Tá? Então, o espírito em si que plasmou, que criou com o pensamento um corpo para se corrigir dos erros do passado em relação ao sexo, preservando a psicologia anterior, portanto, diferente da anatomia, do corpo físico. O que isso quer dizer também? A escolha de ser homossexual é feita antes da concepção, antes da reencarnação. Então é o próprio espírito que escolhe ser homossexual, ou seus guias, por amor a ele, para seu aprendizado específico, escolhem por ele. Então a escolha é feita antes da reencarnação. Tá? Em outra obra, do mesmo espírito, Manuel de Miranda por Divaldo Franco, a obra Loucura e Obsessão. Tem vários casos ali. Dentre eles há o caso de Lício. E Lício era um rapaz homossexual. Tem toda uma trama junto ali. Lício, por exemplo, quando vê o tio na adolescência dele, de Lício, e vice-versa, o tio era casado, tinha 2 filhos, era heterossexual, etc. Mas quando os dois se reencontram na adolescência de Lício, acorda uma paixão, um desejo tão grande entre eles que eles dão vazão a esse desejo. E a narrativa segue. Mas o que se passou? Lício, na última reencarnação, ela era uma mulher, então ele era uma mulher na outra encarnação, e foi amante do tio.
E quando se reencontram ali, o tio não vê Lício, vê a amante da outra vida, da outra encarnação. E por isso, e vice-versa. E acorda essa paixão entre eles. Tudo uma trama que segue na obra, vale a pena a leitura. Mas o que se passava com Lício? Lício tinha pesadelos constantes. O que é o sonho, pessoal? O que é o pesadelo? São várias coisas, mas dentre elas são lembranças, nem que sejam em pedaços, das vivências do espírito. Quando nós dormimos fisicamente, nós em espírito saímos do corpo. Então o sonho, o pesadelo é uma lembrança dessa vivência espiritual, em grande parte das vezes. Algumas pessoas têm insônia. Muitas têm insônia, têm medo de quem vão encontrar quando sair do corpo. Então não dorme. Não, Deus me livre. Aí dorme com dificuldade. De repente, então acorda no corpo. Tremelica, sudorese, taquicardia, com medo. Ou seja, a pessoa fugiu para o corpo. Tá? Muito problema de insônia é problema de ordem espiritual. Mas esse é tema de outra palestra. Continuemos. Então, Lício tinha pesadelos constantes, ou seja, vivências espirituais constantes em que ele se via explorado sexualmente como uma mulher por outros homens. Então vejamos, era bem um espírito feminino. Tinha relação sexual com outros homens e depois voltava para o corpo. Então o espírito feminino no corpo masculino que dava a distonia interna. Tá? Entendeu essa parte também, pessoal? Que é o espírito feminino que reencarna ali, etc. Tá. Então sigamos. Diz Camilo para o Raul Teixeira. Se um companheiro ou uma companheira percebe em si as inclinações homossexuais, que procure identificar nisso os gritos da expiação, que usa a educação para que a vida seja vitoriosa. No Espiritismo se fala muito de prova e expiação. Mas qual que é a diferença? Bem rapidinho. São formas de educação espiritual. A prova tem seu início, sua gênese no livre-arbítrio. Nós escolhemos as provas pelas quais queremos passar para crescermos com ela. A expiação nasce do nosso erro, em que somos obrigados a colher o que nós plantamos, semeamos. Então a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória. Ah, mas quem não planta nada, colhe a fome. Porque não fazer o bem para quem pode já é um grande mal. Tá? Então, exemplo. A pessoa escolhe uma faculdade. Ela passa na faculdade, nas cadeiras, literalmente por provas, trabalhos, testes. Isso é a prova e expiação, pessoal. Aprovação. Mas vamos supor que a pessoa, por um motivo ou outro, relaxe e rode na cadeira, no semestre. Ela é obrigada a repetir todo o semestre ali para continuar de onde parou. Isso é imposto para ela, isto é a expiação, que nasceu do seu erro. Outro exemplo, o cônjuge, marido, mulher. Nós escolhemos antes de reencarnar. Algumas pensam, mas eu escolhi esse traste aqui? Escolheu. Estava até mais lúcida. Tá? Até quando tem separação, o step reencarnatório também é pré-escolhido. Tá? Então sempre é nossa escolha. Então a vida vai reunir de uma forma ou de outra. Mas nós temos a livre opção, o livre arbítrio de ficar com a pessoa ou não. E ela não é, pessoal, vai ser uma aprovação pelo resto da vida. Ou só a minha que é, não pode ser, né? Então se o cônjuge é prova, a sogra é expiação, que nos é imposto. Brincadeira com a sogra. É. Mas olha o que diz a Joana de Ângeles. Prova lembra escolaridade. A expiação solicita enfermagem. Na prova, o aprendiz estuda e se prepara para a vida. Na expiação, o enfermo se reeduca e se disciplina para continuar a vida. Então ela usa uma linguagem da expiação ligado à enfermidade. E a homossexualidade é assim uma expiação. A pessoa já nasce assim, é imposto para ela. Mas como falamos, não é doença, mas é sintoma do espírito enfermo em relação ao sexo, à sexualidade. E vem assim para se reeducar no campo específico da sexualidade em si. Nesta obra,
sexo e obsessão, a vivência que narra aqui é a quarta encarnação depois de alguns deslizes bem graves no campo da sexualidade que o espírito comete. E entre estas, ele vem também como homossexual para se reeducar no campo do sexo. Tá? E sigamos. Diz a Joana, só aqui é o porquê. O porquê a pessoa nasce homossexual. Quando alguém delinque no sexo pelo abuso, quando trai, engana, tem separação às vezes de família, implica sofrimento em lares alheios e no seu próprio, tá? Por mais de uma encarnação, né? Não só, por várias reencarnações, normalmente o espírito reencarna no outro sexo. Então vem grandes limitações que são provação abençoada. Mas então, antes falamos em expiação, agora em provação. Mas então, é prova ou é expiação? Quem chuta, pessoal? Muito bem. São as duas coisas. Por quê? Em toda expiação está associada a provação. A expiação é a pessoa nascer de tal qual jeito. A provação que ela passa é em função disso. A expiação é nascer médium. O que a pessoa passa depois disso depende dela, é a provação. A expiação está ligada, à orientação sexual. Não é escolha sentir tesão, desejo por pessoas do mesmo sexo. O comportamento sexual que é a aprovação. Então, para clarear. Narra Divaldo Franco, certa feita, que ele recebe em sua casa espírita um rapaz homossexual que queria cometer suicídio. Ele era casado, tinha 2 filhos, inclusive. Escondia seu conflito no casamento e também no trabalho, que ele tinha uma alta posição social de relevância na sociedade. Mas, de quando em quando, sentia um desejo tão grande de ter uma relação, uma experiência homossexual, que ele dava vazão a isso. Depois vinha o conflito, a culpa, um monte de coisa, e queria se matar, cometer suicídio. Então, Divaldo passa a auxiliá-lo. Depois de uns dias de atender esse rapaz, Divaldo passa a sentir uma irritação. O Divaldo também se irrita, né? Que não sabia explicar. Até que ele percebe certo espírito ao seu lado. Mas quem é tu? Ele traz a seguinte analogia. Divaldo, eu vivo em uma ilha com a minha prisioneira. Ela não pode, não consegue fugir desta ilha. Mas ela clama constantemente por socorro. Lá de fora, alguém a ouve e passa a construir uma ponte. Eu não posso pedir que ela fuja pela ponte. Então estão tentando quebrar a ponte. Ou seja, ele vive, o obsessor, na ilha da obsessão, com a sua prisioneira, o rapaz homossexual. E Divaldo era a ponte para auxiliá-lo a ficar bem, melhorar, etc. Então o obsessor estava prejudicando o Divaldo em si. E aí sim que o Divaldo ajuda ainda mais o rapaz. Uma história longa, mas bem resumido. O rapaz vai se melhorando, etc. E canaliza, no caso dele, o conflito ainda de novo para o trabalho e também para a família. E tem até um novo filho. E depois, em gratidão ao Divaldo, traz o filho para apresentar a ele. Quando isso acontece, vem a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, e diz o seguinte: veja Divaldo, tá? O amante, o obsessor, voltou para os braços da amada, a amante da outra reencarnação, da outra vida. Então, o que se passou? A expiação foi o rapaz nascer, o que, pessoal? Homossexual. A provação foi tudo o que ele passou em função disso. Comportamento, desejo, tá? A ideação suicida e por aí foi. Tá? Agora um parênteses. Quando a mulher do rapaz fica grávida, ele tem um alívio enorme em seus conflitos. Por que isso aconteceu? Freud, pai da psicanálise, estudou muito as famosas histéricas. E para Freud, muitos conflitos de hoje eram de ordem sexual. Então recomendava às histéricas que casassem, porque casando iriam transar, ter sexo. E elas melhorariam do conflito. E isso de fato acontecia. Elas casavam, transavam e melhoravam. Mas narra André Luiz o seguinte:
que depois que elas começavam a ter relação sexual, elas o quê? Engravidavam. E quem reencarnava? O obsessor. As histéricas, na verdade, são grandes obsidiadas. E aí o obsessorzinho reencarna ali, tudo fica na paz, por enquanto. Enfim, tá? Então fecha esse parênteses. Depois que fica a paz de novo, o conflito alivia por aliviar a obsessão. Bom. Aquela obra ali, Sexo e Obsessão, tem uma frasezinha bem rápida. Que em função do mau uso do sexo, que os héteros fazem e já vêm fazendo, por trair, por mentir, isso, aquilo, não se importar com a pessoa que tem relação sexual, por exemplo, vai aumentar e muito o número de homossexuais no futuro. A obra é de 2000, e foi escrita até um pouco antes. Então isso já vem acontecendo. Então, vem para se reeducar no campo do sexo em si. Então, o hétero promíscuo que traz isso, aquilo hoje, vai ser homossexual de amanhã. Tá? Agora, outro parênteses, pessoal. E há vários outros espíritos que falam a mesma coisa. Quando trazemos isso, não há qualquer tom acusatório. E sim, explicativo. Porque é um desconforto íntimo. E tem que ter uma causa lá atrás e um fim útil educacional para o futuro. Vou fazer um paralelo com a mediunidade. Diz Emmanuel sobre os médiuns. Quem são os médiuns? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram e muito o curso das leis divinas, que hoje retratam sob o peso de severos compromissos e grandes responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então, se vê um médium por aí, já sabe, boa coisa não foi. Foi coisa ruim. Tá? A pessoa mais neurótica fez mal no varejo. O médium fez mal no atacado, para massas, para grande grupo de pessoas. Então ele já reencarna médium, já nasce assim, para se reeducar no campo do bem. Usar essa enxadinha, que é a mediunidade, para se curar. Então ele já nasce assim. Então o mesmo que a homossexualidade, a pessoa já nasce assim para se educar no campo mais específico do sexo. Com o médium no campo do bem e por aí vai. Tá, pessoal? Então, um tom bem explicativo. Entendido isso? Tá. Só até já passei do tempo. Só vou resumir aqui, então. Falar um pouquinho sobre a pederastia e o lesbianismo. Pederastia é a relação sexual entre homens. Lesbianismo entre mulheres. No sexo, homem e mulher, como diz André Luiz, há uma troca de forças mento-eletromagnéticas. O homem tem uma energia mais ativa, a mulher mais passiva. Então, na relação sexual, forma-se um circuito elétrico, um circuito de forças, em que o homem doa energia para a mulher e se completa com a energia dela. Nos próprios órgãos sexuais temos chakras, centros de força, que fazem essa troca com mais efetividade. Agora, esta troca ocorre pelos fios do coração, do amor, do sentimento, do afeto em si. É o amor que faz essa simpatia entre as almas, que dá essa troca efetiva de energia sexual. Numa relação sexual sem amor, sem afetividade, como falamos antes, só aumenta a tua sede. Então, no orgasmo, por exemplo, no sexo sem amor, o homem e a mulher só liberam uma energia, mas não se completa com a energia do parceiro ou da parceira. E sente isso depois do sexo, depois do orgasmo, como aquele vazio psicológico, emocional que fica. Porque há literalmente um vazio energético, um vazio na alma. Então, é o amor que gera essa troca efetiva entre o casal. Como diz Emmanuel, a sexualidade do casal existe, sobretudo, em função do alimento magnético entre dois corações que se amam. Então, é comum o casal reclamar, ela não me completa mais o sexo, e vice-versa. O problema não foi o sexo físico, mas a falta da sexualidade.
o carinho, a ternura, a troca em si. É por isso que o casal mais idoso, que pratica menos o sexo, até que não pratica, mas se amam, se respeitam, tem afinidade entre ambos, se sentem plenos, mais completos. Por quê? Quando há o amor, há esta troca. É por isso que a pessoa que é solidária, faz o bem, e que é solitária, que é sozinha, também se sente plena. Por quê? Quando ela faz o bem, né? Porque ela troca com quem auxilia. Ela troca com o próprio mundo espiritual. Por quê? Ama. Porque existe o amor. Então é o amor que faz ter essa troca. Apenas que no orgasmo, com o amor, há uma troca mais efetiva. Na relação homossexual, né, pederastia e lesbianismo, é como tu pegar dois ímãs do mesmo polo e aproximar. Eles vão se repelir. Então a completude não vem pela troca, digamos, mais física. Mas a completude vem pelo... Acabei de falar, pessoal. Pelo amor, pelo sentimento em si. É isso que faz dar essa troca e o sentimento de completude depois do sexo. Durante o relacionamento em si, pelo amor. Então, em resumo, pessoal, a homossexualidade é uma grande experiência para dar muito mais importância ao amor, ao afeto, para a própria felicidade, o que não fez antes. Então, um processo de aprendizado. Tá? E agora, bem rapidinho pelo tempo, algumas questões que envolvem a homossexualidade. Homossexual pode trabalhar na casa espírita? Pode? Vou perguntar de novo, um pouco diferente. Homossexual pode trabalhar na reunião mediúnica na casa espírita? Deu um silêncio maior agora. Viu como tem dúvida? Pessoal, não há qualquer impedimento, o que importa é a moral da pessoa. Tanto faz se é homo ou hétero. A traição, a promiscuidade faz mal para ambos, para homem e para o heterossexual também. Porque hoje se condena o homossexual que é fiel, mas se aplaude o hétero que é promíscuo. Uma inversão de valores. Então não há qualquer impedimento. Inclusive o homossexual, por exemplo, masculino, ele tem a energia mais masculina da produção, mas tem a essência feminina, a emoção, a afetividade. Então pode ter psicografias de produção de alto teor emocional, sentimental. Havia um homossexual que ele nasce também médium. E ele vem com a missão de dedicar-se à causa espírita. E ele então, já na adolescência, passa a estudar, entra numa casa espírita, se estuda, e era muito dedicado. Ele logo se destaca no centro espírita e vai para a reunião mediúnica. Lá alguns trabalhadores rejeitam ele e expulsam ele. Ele, então, fiel à causa, e não só à casa, a causa espírita, vai para outra casa espírita. Se dedica, se destaca, reunião mediúnica. Rejeitam e expulsam de novo. Ele dedicado, outra casa. Expulsa ele de novo. E foi. Até que ele não aguenta mais e comete suicídio. Então depois, resgata ele no mundo espiritual. E o mentor lhe fala uma coisa bem interessante. Os trabalhadores espíritas que rejeitaram ele, que expulsaram ele, todos desejavam ele. O que isso quer dizer, pessoal? O que é o homofóbico? Já ouviram? O homossexual tinha que matar tudo. Já ouviram isso? Eu já ouvi. A pessoa que diz isso, o que acontece? Ela é homofóbica e ela tem desejo homossexual. É um homossexual enrustido. O homossexual só é agredido física, verbalmente, por outro homossexual. Então, se vê um homofóbico por aí, já sabe, a vontade é dele. Ele tem desejo. Então, eu quero matar no outro o que o outro me lembra de mim. Pessoal, toda postura extrema de um lado mostra justamente o oposto. Tem a anorexia, que é ficar magrinho, magérrimo, né? Mas tem a vigorexia, que é ficar bombadão. Conhece esse bombadão na intimidade? São umas flores, pessoal. São inseguros. São super inseguros, tímidos.
mas escondem esse complexo naquela postura de armário, que sendo justamente o oposto. Todo extremo mostra o outro lado. A pessoa, já falei aqui, a pessoa muito ciumenta. Por que ela é ciumenta? Porque se ela estivesse no lugar do outro, ela que queria trair. Ela que tem desejo. Se alguém tem um marido ou mulher muito ciumento, abre o olho. Fica a dica. Tá? Que a vontade é dele. Então observem isso. Se numa palestra, falei sobre a questão da homofobia, lá atrás o rapaz levanta assim, não, isso não é verdade, isso é bobagem. E começou a ficar, ficou emburrado. E eu, meu Deus, está se revelando, está se entregando. Na postura de machão. Ou seja, é machão, mas porque é o contrário. Ele que é homofóbico tem nada contra, vontade dele, mas está se entregando. Então eu condeno no outro que o outro me lembra. Tá? Então observem isso. Outra questão. Adoção por homossexual é viável, é moral? Óbvio. E se virar homossexual também é criança? Só quero apimentar um pouquinho. Isso aconteceu um tempo atrás, tá, pessoal? Aqui no Brasil. Um casal de homossexual adota uma criança. Não era permitido ainda, etc. Então, houve até passeata religiosa na cidade contra a adoção. Contra a juíza que autorizou. E aí foram ver o caso da criança em si. Era uma criança negra de 7 para 8 anos. Sabe por quantos casais héteros ela foi rejeitada? 40 casais héteros rejeitaram aquela criança. E aquele casal homossexual adotou com o coração. Há algum impedimento nisso, pessoal? Bem pelo contrário, que se adote. Quantos héteros têm seus filhos, até em casa, bonitinho, e não os adotam com o coração? Estão no tablet, na TV, não foram adotados ainda. Mas afirma os moralistas. Mas lá que essa criança vira homossexual também. Primeiro, qual seria o problema? Segundo, pesquisas na Europa de longa data, de décadas inclusive, mostram o seguinte, que a porcentagem de filhos de homossexuais, então adotados por homossexuais, serem também homoafetivos, a porcentagem é igual dos héteros. E por quê? Porque a criança já nasce assim. A educação só vai agravar ou harmonizar tendências. Casamento homossexual é viável? Também é moral? Até casamento. Claro. Só para não ficar mais polêmica, mas diz o João o seguinte, seria injusto para o casal homossexual não ter o mesmo direito que um casal hétero. Não há problema nenhum para o amor, para a afetividade. Nem pelo contrário. Eu trago esses pontos. Se um dia alguém vier na casa espírita ou no espiritismo, qualquer preconceito em relação ao homossexual, o preconceito não é do espiritismo, é do espírita, ou daquele que se diz como tal. Os espiritistas não têm preconceito nenhum, só vai elucidando. Então, em resumo, como falei antes, a transexualidade é só mais uma experiência pelas quais tantas o espírito passa para aprender a importância do amor real. Então, amemos para que a paz conosco sempre esteja e que de agora em diante que assim seja. Obrigado, professor.